Fazendo uma pequena pausa para um cafezinho, vocês aceitam? Eu parei a nossa gravação do vídeo do nosso besouro na parte final, ele já está praticamente pronto, para cumprir uma promessa. E promessa para mim é dívida, principalmente a que eu assumo com vocês aí, que estão me prestigiando, que estão deixando o seu like, os seus comentários, fomentando esse vídeo, viralizando esse vídeo em fóruns, em grupos de atada de moscas nacionais ou até internacionais. Logicamente que essa introdução que eu costumo colocar agora nessas séries que eu estou fazendo é para vocês fazerem aí a reflexão e perceberem a complexidade e a simplicidade da pesca esportiva. A pesca com mosca, no conceito de muitos ainda, está num patamar muito elevado. Qualquer pesca ou qualquer esporte, você pode colocar ele num patamar super elitizado ou super base, ou seja, para todos. A inclusão, o esporte tem que ser inclusivo, ele tem que ser um processo para colocar todos conscientes que isso faz bem a todo mundo, não só a um indivíduo, mas a família, o bairro, a cidade e o Brasil inteiro. Quando você perceber isso, você vai ver que a coisa se transformou num esporte de relevância. O Brasil tem como a pesca esportiva o segundo esporte mais praticado no Brasil. E a gente não tem essa percepção ainda sentida. Colocam-se muito debates teóricos, porém a pesca esportiva ela tem suas graduações, como qualquer filosofia. Você pode pescar de fly utilizando um mínimo de conhecimento ou tirando o máximo do proveito, se aprofundando dentro das vertentes ou conceitos que assim cada modalidade de pesca lhe permite. Tudo depende do que você se dedica. Bom, eu falei com vocês que nós estamos usando aí, neste besouro, versão B, não é? De uma coloração diferente, usando o mesmo padrão de semente de magnólia, uma árvore bastante frondosa, bonita, que tem uma floração bastante interessante. Bom, esse chenille, na época de 1980, quando eu comecei, com certeza eu não tinha acesso a esses materiais que nós temos hoje em dia, fabricados pela China ou vendidos em fly shops de Estados Unidos, Europa, ou até aqui no Brasil, que nós já temos bastante lojas disponíveis. Graças a Deus, o atado de mosca e o fly fishing, no seu contexto geral, você consegue encontrar não muito longe da sua cidade. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até no Amazonas você já vai conseguir encontrar bastante material, não esquecendo do sul também, tá, gente? Eu sou de norte a sul, leste a oeste. Eu sou BR em todos os cantos. Bom, a gente aqui, como brasileiro, a gente tem que se virar. E quando eu comecei, em 1980, e eu estou fazendo 42 anos de atado de mosca, de pesca esportiva, pois assim tive que dar meus pulos dos gatos. E não foi um só não, foram muitos. Eu vou falar agora desse material inusitado que eu assim utilizei, como de outros que nós vamos fazendo as resenhas e destrinchando camada por camada até chegarmos nos conceitos que eu utilizei durante esses anos. Que material então eu estaria falando com relação ao chenille caseiro alternativo? De que forma eu obtenho esse chenille? Eu obtenho esse chenille de tecidos. Mas como é que você consegue tirar
ou fazer um chenille usando tecido, tá? Eu vou explicar que não é qualquer tecido. Tem alguns padrões de tecidos que servem para fazer o chenille alternativo. Um deles é a malha suede camurça com lycra. Por que tem que ser com lycra? Porque com lycra ele estica, tá? Bom, tem outros tipos de tecido, como o tecido fleece, a malha polar soft, dentre outros. Isso cabe a vocês aí que estão me assistindo fazerem testes com esses materiais que nós muitas vezes encontramos em peças que vão ser descartadas ou até em lojas de vender tecido. Existem materiais com brilho. Hoje em dia tem uma facilidade imensa de você utilizar materiais destinados à confecção de roupas, estofados, forração, para dentro do atado de mosca. É uma vertente bastante interessante. Essa malha suede camurça com lycra, ela tem 92% de poliéster e 8% de elastano, o que faz dar ela esticar, tá? Alongar. E essa parte de camurça é a parte que dá então esse efeito de aquela composição que o chenille tem, tá? Que nada mais é do que uma camurçada. Eu já fiz então cauda de dragão utilizando a malha polar. Desta forma, então, existem vários materiais que a gente pode utilizar para o nosso contexto de atado de mosca, sendo materiais que às vezes muitas pessoas aí nem têm ideia que dá para fazer uso. Bom, vamos começar aí pelos mais simples. Quando você vai aí numa loja destinada a fios para crochê, tricô, você consegue encontrar materiais distintos, e é bom fazer uma pesquisa aí com calma, até fios como se fosse dubbing, tá? Fios como se fossem dubbing. Você tem chenilles já para fazer aí, não é? Peças tricotadas, que já vem pronto com várias cores, olha, com várias cores, não é? E ele tem esse aspecto, não é? Só que tem um problema, ele tem o material que assim condiciona essas fibras, é tecido, são duas linhas trançadas. Então, se você fizer muita força, ele quebra. Mas você pode aramar ou colocar uma costela com arame, tá? Você pode aramar e aí você tem uma resistência maior quando o peixe bater, ele não soltar da sua mosca. Outro material legal que eu tenho aqui também é esse tipo de tecido aqui, que nada mais é do que um tipo de malha polar soft, tá? Ou a gente pode chamar de lã de carneiro sintética, tá? Dá para fazer bastante coisa, eu já mostrei para vocês aí, cauda de dragão, um monte de material aí mixado com esses materiais. E agora, esses materiais tipo tecido, a gente vai aprender como lidar com ele para fazer então o nosso chenille alternativo, caseiro, tá? Desta forma assim, vocês ficam aí aprimorando a técnica no seu atado de mosca dentro dos meus conceituais de mosca coleóptera, tá? Coleópteros de semente, parte 16, para a gente encerrar esse modelo de besouro, avançar em outros e depois a gente ir para outros tipos de vídeos, como também alguns de ferramenta, de atado, que muitos ficam curiosos, como a gente consegue fazer uma bobina com material reciclado e ficar com tanto requinte, parecendo até uma bobina comprada em loja. Vamos ver isso aí melhor, mais à frente, já estou dando spoiler para vocês aí, vem vídeo de ferramenta. Fica ligado! Podemos então perceber que os materiais de tecido se transformam em chenilles. Como vocês podem ver aí, dá para fazer de várias cores, variando então a cor do tecido. Para provar que é tecido mesmo, olha aqui. É o tecido que eu assim estava usando, né? Foi retirado desse pedaço aqui, ó, tá? Agora tem uma técnica para fazer isso. Não sei se vocês conseguem ver, olha. Ele tem um acamurçado, né? Isso aqui é uma malha de padrão suede camurça com lycra. Por que é com lycra? Ó, ela estica, ó.
Tá vendo aí, ó? Estica. E aqui vocês já podem perceber que ela já, naturalmente, já ficou uma cauda, né? Se a gente utilizar algum material, ela já está em um formato de cauda. Mas, na verdade, olha aí, ó, é um tecido, tá? Então, dependendo do padrão do corte, nós vamos obter o chenille ou não. E aí é que mora o grande segredo do tecido. Vamos reservar isso aqui para o lado para vocês assim entenderem melhor. Aqui tem um monte de tecidos similares a esse que eu estou recomendando, né? O suede, o flat, o polar, né? Pode ser qualquer um. Eles têm, geralmente, elasticidade, tá? Ele tem elastano. Este aqui é camurça, tá? É um tecido de camurça, ó, tecido. Só que o material dele, tá? Não é um material flexível. Ele é de algodão. Essa parte aqui de algodão. O que vai acontecer? Ele não estica, tá? A diferença deste aqui, ó, é que ele tem elasticidade, ó. Elasticidade. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber isso na câmera. Este aqui não estica, ó. Ó, chega a fazer barulho, tá? Então, este vai servir para uma outra finalidade de atada de mosca, como revestimento, tá? De uma superfície e a gente assim ganhar, por exemplo, um besouro, uma parte inferior do besouro ou superior, nós podemos adquirir aí esse tipo de tecido ou reciclar e acrescentar em a parte inferior ou superior de um besouro, tá? Isso dá um requinte diferenciado, porque o besouro, muitas vezes, ele não é simplesmente liso, ele tem, às vezes, micropelos. Isso também ajuda na hidrodinâmica. Então, matada a curiosidade aí do material, né? Vocês podem ver que todos esses aqui são materiais que possuem uma certa elasticidade, né? Ó. Agora, essa elasticidade, ela se encontra num sentido da fibra e na outra já não, ó. Na outra, a elasticidade é pouca. Então, esse jogo de saber qual é o sentido que eu vou cortar é que é o grande segredo para fazer o chenille. Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é o tecido, olha aqui, ó, é fleece, tá? Que é para fazer mantas, tá? Olha aí, para inverno. Aqui a gente usa muito porque minha esposa comprou, fez o que tinha que fazer e sobrou esse material. Olha aí, ó. Quando eu começo a esticar, o que acontece com ele, ó? Tá percebendo? Olha aí, ó. Tá? Já dei a dica aí. Bom, nós vamos para fazer uso então do nosso chenille alternativo, usar uma plaquinha, uma madeira, não vai cortar em cima da mesa, né? Porque eu vou precisar cortar com um estilete, pode ser um ou outro modelo, ou a tesoura, tá? O processo então consiste da gente saber que sentido cortar o nosso tecido. Aqui nós temos um besouro amarelo, Cyclocephala, da família dos besouros rinocerontes. Vem me visitar hoje aqui, não é? Inusitadamente participando aqui. Ele fica meio imóvel quando se sente ameaçado. Bom, a gente vai então entender como é que o sentido da fibra faz a diferença. Ó, aqui, ó, eu estou esticando e não está quase me dando flexibilidade. Aqui, ó, eu estico, me dá flexibilidade. Como é que eu corto isso então? Aonde eu tenho flexibilidade. Então, como o tecido aqui ele é curto, eu não posso tirar grandes e longos chenilles, tá? Se o tecido fosse maior, a gente consegue chenilles maior, tá vendo? Ó? Tá? Então, como é que a gente corta aqui? Se eu cortar aqui muito fininho, vai ter pouca fibra. Então, eu corto com mais ou menos 5, 6, 7, até 10 milímetros, tá? Então, a gente bota aí mais ou menos de 4 a 10 milímetros. Pode chegar até 12. Agora vem a mágica aí, ó. Tá o tecido, né? Vai virar o chenille. A mágica do Melocfly, tá? Aqui tá o chenille. Os que são mais grossos foram cortados com um pouco mais de calibre de espessura no corte e os que são mais fininhos. E aí vocês com isso pegaram aí esse grande pulo do gato que eu
expliquei para vocês e já uso há muito tempo. Vamos então seguir o nosso vídeo montando o nosso besouro, ok? Para quem está atento aí, vamos lá. Prosseguindo então a nossa mosca, vamos trazer aqui os detalhes que eu, assim, tive que adiantar para poder vocês aí que estão me vendo terem todo o processo construtivo feito na mosca. Bom, eu falei que estava esperando então o esmalte, que é de glitter, né, vermelho, secar na carapaça. E vou contar um detalhe que alguns atadores às vezes não revelam. Quando eu apliquei algum material em cima de um material natural, pode haver alguma reação, tá? Ou na coloração, ou no material, escurecer, clarear, entendeu? E isso pode afetar, então, o nosso resultado final. O que aconteceu, então, quando a carapaça foi pintada? A minha fita vermelha, ela sofreu um processo de escurecimento. Praticamente ficou quase igual. A minha intenção era que dar o tom avermelhado de pequenos fragmentos, mas não afetando aqui esta fita. Por sua vez, eu tive que fazer o quê? Substituir a fita, então, por um fitilho dourado, tá? Devido à formação aqui da cristalização do esmalte afetar, então, o resultado final. Como eu conheço a técnica, eu alterei, para que vocês assim possam, então, entender por que a fita era vermelha e passou para dourada. O contraste tem que ser respeitado. Bom, esse besouro tem, então, esse atrativo aqui na parte final, não é? Que eu já, assim, finalizei com um pouquinho de cola, ou a base de ciano, tá? A base de ciano, colocando na parte inferior para trazer aqui uma certa resistência. E utilizando então uma agulha de atado aquecida, não é? Aquecida aqui, nós vamos criando aqui pequenos sulcos para dar aqui a formação inferior do abdômen. Para que serve isso? Serve para a gente, então, se igualar aqui com o nosso besouro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha ele fica quietinho quando ele se sente ameaçado. Dá para a gente ver que ele tem, então, toda essa estrutura embaixo de pernas, que ele não sendo realista, não me interessa mostrar. Não sei se a câmera consegue pegar aí, tá? E na parte superior, vamos ver se ele não... ele fica quietinho. Olha aqui, ó. Na parte superior, nós temos um élitro menor e o abdômen maior. Não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Tá vendo? É este o conceito que eu assim criei, essa variação. Olha aqui. Ele tá quietinho aqui, ele não se mexe. Quando ele se sente ameaçado, ele não se mexe. Ele procura ficar quieto como se estivesse morto. Olha aí, ó. Tá percebendo? A dimensão, o modelo desse besouro amarelo. Bom, vamos então, seguindo esse raciocínio, finalizar o tórax. Como eu fiz o tórax então? O tórax sai de uma chapinha de EVA bem fininha, tá? Essa aqui tem 2 milímetros. Dá para afinar essa chapa? Dá. Com compressão ou com calor. Se você der um pequeno calor aqui e apertar, ó, pode ser até com a mão, ó, já ficou fininha, ó. Perceberam aí? Olha quanta dica a gente vai te dando, né? No meu curso de atado de mosca. É muita informação. Por isso eu diluo durante o período aí de várias séries. Cortei aqui um padrão de tórax. Vocês podem observar aí que ficou um triângulo com uma ponta na parte de cima. Que tamanho tem esse tórax? Aproximadamente em torno de 1/3 do tamanho da haste do anzol, tá? Aproximadamente. Como é que nós vamos aplicar isso aqui? Nós vamos aplicar na parte superior aqui, tá? Na parte superior. E depois a gente vai mascarar a parte
do olho do anzol não vai me afetar muito. Então eu vou aqui passar um pouquinho de cola, à base de ciano, coisinha de nada. Só para ele poder grampear aqui. Então ele não vai sair mais daqui, ele vai ficar preso aqui, ó. Tá? A gente vai colocar aqui. Colocar nessa parte aqui superior para criar o tórax. Não vai ter olho. Não vai ter olho. Agora aqui, como tá com cola, eu vou tentar aqui finalizar calcando e segurando aqui, ó. Que aí ele já faz o processo todo que eu preciso. Ele ao mesmo tempo seca e mantém aqui o tórax finalizado. Vamos ver se eu consigo aqui aderir. Finalizado então a secagem do nosso tórax, já está ok. Nós vamos então fechar a nossa mosca, tá? Porque ela aqui já está pronta. Falta então trabalharmos aqui nas perninhas, fazendo aqui uma pequena compressão com a estrutura aqui da mandíbula frisada do nosso alicate, tá? Com isso a gente já consegue aqui facilitar a nossa vida. A gente vai aparar aqui em forma triangular aqui, em bisel, para ficar melhor o acabamento, não ficar uma perninha quadrada, se a gente quiser mais esmero na nossa mosca, tá? A gente vai dobrar então aqui as nossas perninhas e dar um nó de acabamento. Isso aí a gente com a pinça, a gente faz rapidinho aqui, ó, dobra para cá e dobra na extremidade que a gente trabalhou ali com o alicate, tá vendo? Ó, e vai fazendo aqui a perninha. Rapidamente a gente consegue fazer aqui as dobras do segmento de pernas aqui, tá? Ó, é bem facilzinho, não tem grande dificuldade. Dobrou para dentro e para fora, para dentro e para fora, ó, aí ó. Tem nada de dificuldade não, a gente fica achando que o atado com um pouco mais elaborado, ele tende a ser mais trabalhoso. Isso aí é conversa para boi dormir. Ou quem é muito preguiçoso e não gosta de atar mosca, olha aí, ficou show. A antena a gente curva ela, ó, dando aqui uma pequena triscadazinha para cima, com a pinça, ó. O nylon dá uma curvadinha. Tá aí, ó, tá? O que que falta aí para acabar? Nó de acabamento. Nó de acabamento, como é que a gente faz o nó de acabamento aqui? Uma gota de ciano na linha, ó. Passa aqui uma gotinha de ciano na linha. Só uma coisinha de nada, ó. Trisquinho de nada. Dá duas voltinhas aqui, ó. Tá finalizada a mosca. Tá? Acho que vocês gostaram. Temos aqui o besouro verdinho no padrão A, esse aqui no padrão B e o nosso besouro que está aqui quietinho. Quando eu toco nele ele fica quieto, ele não se mexe. E está aqui muito parecido um e outro. Espero que vocês tenham gostado. Vamos prosseguir o nosso conceitual. Um abraço a todos que estão me prestigiando. Até o próximo vídeo.